Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como centralizar uma estrutura de uma central de operações de TI do zero, né? Utilizando o que há de melhor de infraestrutura open source no mercado, beleza? O objetivo aqui é criar uma infraestrutura usando a AWS, né? A Amazon AWS. A gente já fez alguns vídeos aí no passado aí usando a AWS várias vezes. E nós vamos instalar o Debian numa instância na AWS e também vamos instalar o Teleport e o Zamad, né? O Teleport nada mais é do que um substituto, não só um substituto, mas uma ferramenta que vai substituir nossa conexão SSH com nossos servidores, né? E onde a gente tem uma gestão melhor de chaves. É mais seguro porque a gente não precisa ficar compartilhando chaves de SSH por aí, né? E também a gente pode gravar sessões, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um contrato com uma empresa de prestação de serviços de administração de sistema Linux e eu contrato um funcionário para fazer esse serviço. O funcionário vai se conectar nesse teleporte, o teleporte vai estar conectado ao servidor, né? Ou seja, só eu tenho as credenciais e tudo que o usuário fizer nesse teleporte, nesse middleman, né, nesse intermediário, vai ser gravado. Então a gente pode observar o que foi feito e, caso necessário, caso algo dê errado, a gente pode desfazer observando o que foi feito, beleza? Um outro sistema que a gente vai instalar nessa mesma máquina, nesse mesmo servidor, é o Zamad, que é um serviço de ticketing, né? Um sistema de ticketing, onde um sistema de ticketing e gestão de demandas, né? Para garantir que nenhum pedido do cliente se perca no meio do caminho e tudo tem um bom histórico profissional, né? Você, por exemplo, tem um problema ali, meu servidor não está respondendo, sei lá, não consigo acessar a página do meu servidor. Você abre o ticket falando isso e, né, o funcionário vai pegar o ticket vai ser assinado ao funcionário, o funcionário vê o ticket e fala, isso está acontecendo, o cara vai começar a investigar, vai escrever lá no ticket o relato do que foi feito, né, o que estava acontecendo, quando ele foi lá, estava acontecendo isso, e o que foi feito foi isso, o negócio voltou a funcionar, blá, 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 fecha o ticket, beleza? Então, basicamente, o que nós vamos fazer isso? É uma infraestrutura de uma empresa de TI, a base de uma infraestrutura de uma empresa de TI, que nós vamos implementar na AWS hoje, beleza? Como vocês podem observar aqui atrás da tela, já temos o teleporte aqui aberto. Essa é a página do teleporte. Se vocês tiverem mais interesse aí, vocês podem dar uma pesquisada a mais. Esse aqui é o Zamad, que é a central de ticket, o sistema de ticket, tudo open source, tá? Tudo sem custo. O único custo que, se extrapolar o uso gratuito, seria da Amazon, né? Que nós vamos usar aqui para implementar a nossa máquina aqui. Talvez ela exceda um pouquinho aí da camada free, né? E coisa que dá para fazer computador também. Vamos usar Docker para fazer isso tudo, beleza? Então, já na Amazon aqui, vamos clicar em EC2 para a gente criar a nossa instância. Tá tudo em inglês aqui, eu acredito que isso aí com certeza deve ter em português também. Vamos clicar aqui no botão de lançar instâncias. O nome que eu vou dar meu sobrenome mesmo. E na simulação aqui seria... Então nós vamos escolher o Debian aqui. A imagem da Amazon, AMI, né? Amazon Machine Image. Aqui, o ideal, esse Zamad, ele consome um pouco mais de memória. Ou seja, o ideal seria construir uma máquina com pelo menos 4 GB de memória. E por aí vai, né? Só que, para economizar, como isso é tudo um teste, eu vou fazer aqui talvez do menor jeito possível. Vou ver se eu consigo fazer uma de 2 GB. Porque 1 GB de memória eu sei que é grátis. Essa T3000 ela tem 2 processadores, 2 núcleos de processador e 1 GB de memória. T3 Small tem 2 núcleos de processador e mais 2 GB de memória. O ideal seria essa aqui, ó, T3 Medium. O ideal seria essa, no mínimo isso aqui, né? Vamos clicar aqui e ver se ele dá uma ideia de quanto a gente gastaria com isso. Eu vou criar... Será que eu uso? Eu vou criar um novo keeper. Create new. Com o nome de remo também. .pen. Criar. Aqui nós temos que abrir algumas portas.
Então, basicamente é isso. Fazer uma recapitulação aqui. O nome da máquina RAM, usando o Debian, né? A imagem é a do Debian, blá, 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 blá. O tipo de instância. Queria diminuir isso. Eu vou diminuir isso aqui, porque... Vou diminuir para small. Vai ser mais barata. Eu ainda não sei quanto. Eu achei que ele ia estipular um valor aqui aproximado de quanto eu gastaria. Mas não. E aqui a gente criou a chave de acesso, né, à nossa instância. E aqui a gente criou algumas regras de firewall, né, para acessar SSH de qualquer lugar, o que não é recomendado, mas eu vou deixar assim por enquanto. HTTPS, porta 443, tá padrão aí, né? E esse custom TCP, que seria a porta 3023 e a porta 3025, vão ser operadas aí pelo nosso teleporte, beleza? Então aqui nós temos 1 × 8 GB de espaço. Eu acredito que isso vai ser suficiente. E basicamente é isso. É só lançar a instância aqui. Esperar a instância ser lançada aí. Já temos a instância lançada. Agora nós vamos ter que esperar ela iniciar aqui. Temos algumas outras aí rodando, como vocês podem observar. Uma rodando e outras paradas aí, né? Esse OpenVPN, por exemplo, a gente aprendeu a fazer no canal aí o vídeo de como fazer o nosso próprio VPN, né? E o N8N é a mesma coisa, tem vídeo aí no canal explicando como fazer. O que nós vamos definir agora para essa instância mesmo, não sei se a gente precisa esperar ela iniciar, é definir um IP fixo, né? Para se a máquina reiniciar, normalmente ela vai reiniciar com outro IP elástico da Amazon. A gente consegue definir um IP fixo para essa máquina, né? Dentro de Network Security, a gente vem em Elastic IP. Vamos clicar em alocar aqui. E agora nós temos esse IP. E depois a gente clica aqui em associar a esse IP. Nós vamos procurar a instância AM. Vira ali o nome, né? Essa aqui, AM. Vamos associar. Agora, se a gente vier em instâncias, a gente vai ver que a gente deveria ter um IP elástico aqui. Tá lá, depois de atualizar a página, beleza? A máquina agora tá rodando. Agora a gente tem que conectar a essa máquina. Então nós podemos marcar essa instância aqui para dar as opções dela e a gente tem a opção de Connect aqui em cima, onde nós vamos usar aqui para conectar via cliente SSH, né? E nós temos aquela chave que a gente baixou quando a gente criou e o comando aqui para conectar, né? Que a gente pode copiar daqui o exemplo e para conectar a nossa máquina. Para isso nós vamos abrir um terminal agora. Vamos aqui copiar esse comando, colar aqui, executá-lo. Isso aqui a gente está mudando permissões, né? Vamos copiar Connect Using Instance Using Public DNS. Vamos copiar esse comando todo aqui de baixo e colar aqui onde nós estamos na pasta onde contém a nossa chave privada, né? O que esse comando vai fazer, vai usar o SSH com a chave privada tal e conectar na máquina tal lá na Amazon, beleza? Então tudo deve funcionar. Aqui nós vamos escrever yes, tudo deve funcionar. Como vocês podem ver, o prompt aqui mudou, né? O shell mudou, quer dizer que nós estamos conectados na nossa instância lá na Amazon, beleza? E agora vou dar um sudo apt update aqui para conferir aí se nosso sistema está realmente totalmente atualizado, né? Depois um sudo apt upgrade para instalar as atualizações, beleza?
padrão, né? Dá só um enter ali. Tudo feito, maravilha. Nós vamos fazer aqui agora porque eu usei a máquina só com 2 GB, nós vamos criar um swap para o software ter um fôlegozinho a mais, entendeu? Porque a gente tá só com 2 GB de memória, né? Economizando dinheiro, então vamos executar esse passo aqui para... Vou copiar aqui, colar aqui, pra gente criar esse swap, né? O que foi criado aqui foi o swap. Ó. Sudo chmod 600 swap file, criou um arquivo de swap, né? Make swap, você faz um swap, liga o swap, setando o swap para 2 GB aí, a versão blá blá blá. E esse aqui é o identificador, né? Do swap, como se fosse um disco, né? E o próximo comando aqui, a gente faz o swap ser permanente assim que o computador funcionar, ó, reiniciar, beleza? O que nós vamos fazer agora é instalar o Docker. Vamos instalar o Docker e outras cositas, mas essas aí são as dependências para instalar o Docker. Mais uma vez, dar um update aqui e instalar o Docker e o necessário para o Docker aqui, né? Docker Compose e etc. Vamos só dar uma verificada aqui com o systemctl status Docker para ver se o Docker está rodando mesmo. Active and running, enable, perfeito, tudo que a gente precisa. Agora vamos criar aqui fazer uma gestão de pastas, né, para organizar as coisas da melhor maneira possível. Com mkdir, vamos criar a pasta blá blá blá, a pasta dessa forma aí, né, e já cair para dentro dela. Esse comando é relacionado à configuração do teleporte, né. Agora nós vamos criar o arquivo Docker no Nano, se o Nano tiver instalado aqui. Vamos conferir which Nano instalado, então nós vamos dar um Nano Docker compose .yaml Docker compose YAML. Eu vou copiar o conteúdo do arquivo que eu já tenho. Pelo jeito eu baixei a versão da Enterprise, né, a versão paga, e eu tá procurando pela chave de licença, como vocês podem observar aqui, né, please set a correct license file path, blá 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 blá, e não tá encontrando, porque não tem, e nunca vai encontrar. Nós queremos de graça, né? Então nós vamos entrar de novo dentro do Compose YAML, Docker Compose YAML, e mudar, procurar o Enter aqui, tá vendo? De Enterprise. Ok, Teleport Enterprise Teleport Community Edition. Essa aqui, ó. Essa é a que nós estamos procurando. Beleza, de novo. Vou lá. Aí, essa não tem o Enter. Agora vai funcionar essa desgrama, hein? Docker Compose Up. Baixando a imagem de novo. É um pouco menor, né? A outra tinha sido 200 MB e alguma coisa. Essa aqui 194. E aí, docker exec, blá 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 blá. O link foi gerado aqui, como vocês podem observar, né? User admin has been created but requires a password. Share this link with the user to complete user setup. Ou seja, o usuário admin foi criado, mas requer uma senha, né? Compartilha esse link com o usuário e para completar o setup, ou seja, eu tenho que botar esse link agora no navegador para a gente concluir. Então, teoricamente, o que a gente faria aqui era adicionar o meu domínio, o meu nome de domínio aqui, porém eu vou usar, como isso é tudo uma fase de teste, eu vou usar o IP elástico que a gente criou aqui. Ele vai apontar lá para o nosso servidor que a gente acabou de criar da Amazon, onde ele nos forneceu aqui agora esse convite aqui para criar um usuário, beleza? Vamos dar um reload, opa, não é reload não,
enter aqui. Tá falando que a página não é segura porque não tem o HTTPS, o que tá de boa. Vamos proceder. Continuar. E agora estamos aí com o teleporte funcionando aqui no nosso servidor. Então, get started. O nome de usuário que a gente criou foi o admin, com aquele comando, né? Usa add admin, add o usuário admin. Eu vou criar minha senha. Next. Aqui nós vamos mfe método name. Então vou usar o Google Authenticator para escanear esse código. A gente vai precisar de um gerenciador de... Vai precisar do Google Authenticator para isso. Agora eu vou postar o código. Dá um submit. E registro feito com sucesso. Assim que você cadastrar mais usuários nisso aqui, vai acontecer a mesma coisa, né? A gente vai ter que gerar um link, mas vai ser por via web da próxima vez, né? Essa vez é a mais difícil. Nós vamos acessar isso aqui web agora. Tá aí o nossa plataforma e o nosso teleporte, né? Então, pessoal, já estou aqui com 1h12 de gravação. Eu acredito que vai ser melhor fazer um segundo vídeo. Vou deixar esse primeiro vídeo mais focado na instalação do teleporte, a instalação simplesmente da nossa VPS, né, da nossa máquina virtual na AWS e da instalação do teleporte. E eu vou fazer um segundo vídeo configurando o teleporte e também criando o nosso sistema de ticketing, né? Como é que ele chama? Zamad. Que é o que eu falei que a gente ia fazer nesse vídeo, porém já está ficando muito longo e eu vou deixar para um próximo vídeo, beleza? Então nós vamos ficando por aqui, espero que tenha gostado, deixa o dislike aí e no próximo vídeo a gente vê como configurar o resto das coisas, beleza? Muito obrigado, até a próxima.